Cara, tá demais o Brasil. Você sabe o que é viver num país onde 11 pessoas decidem o que você pode sentir, pensar, postar, falar? Pois é isso que virou. A gente chama isso, né, onde tudo isso acontece, de Supremo Tribunal Federal. Mas poderia muito bem ser chamado de Suprema Torre de Marfim. É inacreditável. E nessa torre é assim, eles lá em cima e nós aqui embaixo. E entre nós e o STF tem um abismo chamado vaidade, maldade, egocentrismo, né? Imagina que essa semana o ministro Fachin, o guardião dessa pataquada toda, falou que não vai aceitar mudanças no STF. Gente, isso é inacreditável, né? Ele disse que o tribunal é perfeito. Perfeito para quem, cara pálida? E que mexer nisso é perigoso. Perigoso para quem, né? Para essa turma, né? E que quem ousar sugerir reforma está flertando com o caos. O caos é o que a gente tem agora, né? Desde que o amigo do Fachin entrou no poder. Não, porque, gente, caos é o que o país está vivendo, né? É o que o país vive quando o poder se eterniza, sem ser cobrado, né, Fachin? Isso é um absurdo, gente. Essa galera nem esconde mais. Não bastasse o Fachin falar isso, a gente teve o Barroso, aquele que canta, que chora, que faz samba, o poeta do STF, né? Que foi pro retiro. Deveria ter levado todos, principalmente o Alexandre de Moraes. Então, o Barroso, com aquela serenidade, né, de um avô bondoso, ele disse que as penas para os presos políticos de 8 de janeiro foram excessivas. Você acredita que ele falou isso? Mas talvez na cabeça dele não por injustiça, né? Foi por uma questão de zelo dobrado. Só que assim, ele fala isso e nós estamos falando do lado de lá de vítimas, de pessoas. Teve o Clezão que morreu, tem a Débora que está longe dos filhos, tem a Alessandra que está muito doente. E ele fica falando eufemismo, né? Como política de Estado. Isso é muito sério. Essa fala do Barroso foi muito séria, né? Porque, como eu disse, a gente está falando de pessoas. E pessoas inocentes, gente. Ele fala na entrevista, tipo, dando uma aula. Como se nós fôssemos seus alunos. Mas nós somos brasileiros, sofrendo na mão desse STF. Quem paga a conta dessa falta de noção do palco onde ele brilha somos nós, né? E aí vem aquele outro falar de dosimetria, gente. O Barroso falou também em reconciliação nacional, como se o Supremo não fosse o culpado, como se o Supremo não tivesse cavado o buraco da divisão que existe agora no Brasil. Como se o tribunal não tivesse virado um partido político. O STF, que era para cuidar de nós hoje em dia, é o partido político com toga e microfone. A verdade, gente, é que o STF se transformou no poder que governa o Brasil sem voto nenhum dos brasileiros. Um poder que não presta contas, mas que decide o destino de 200 milhões de brasileiros. E que bota na cadeia inocentes mães, avós. É um pessoal muito simples que tá preso, gente. É um pessoal, assim, cada dia é uma história. E ele vem dizer que não, realmente as penas foram exageradas. Entre uma palestra e outra, uma cantoria e outra, ele fala, eles dão entrevistas. E o povo? E o pessoal de 8 de janeiro? O povo espera, obedece, porque quem ousa desobedecer hoje em dia está indo contra o Estado democrático de direito. E paga com a própria vida. Eles dizem defender a democracia, mas não. É o oposto. Esse STF que a gente tem hoje em dia. Quando o povo fala, ousa falar, eles chamam de atentado, ameaça contra o Estado democrático de direito. Palavra que me dá ranço. Igual eu tinha de empoderamento.
Essa turma diz defender a lei, mas eles aplicam conforme o clima político. E a gente sabe muito bem com quem que eles estão alinhados, né? Eles rasgaram a Constituição porque a lei agora vai conforme o humor da corte, né? A lei virou uma fábula, tirando o ministro Fux, que eles reescrevem toda semana. Eu fico me perguntando, acho que todo dia, quando foi que o Brasil se ajoelhou diante de 11 ministros? E como é que os Lula-afetivos conseguem justificar o que está acontecendo? Quando foi que o pessoal da STF começou a dar entrevista, opinião, palestra, e ninguém mais, além de nós, como eles chamam a extrema-direita, e hoje em dia a extrema-direita é todo mundo que pensa com a razão, achou estranho, né? É um teatro que está acontecendo no Brasil, uma pornochanchada de mau gosto. E o problema é que a plateia somos nós, que não compramos ingresso para esse espetáculo nojento. E a gente ainda paga caro para assistir isso. E aí vem o Fachin e fala que não aceita mudanças. Você já viu isso? Gente, a gente vive na ditadura da toga, né? E é exatamente por isso que o Brasil precisa mudar, né? Porque todo poder que não aceita revisão está podre. E o STF hoje parece aquele personagem de filme que a gente acha que vai ser o herói, mas que na verdade é o grande vilão, né? Que acredita que o roteiro é só dele e que ele é a estrela, né? Meu sonho hoje em dia, atual, é ver um Supremo menos vaidoso, menos midiático, mais republicano, né? Um Supremo que lembrasse o que é servir e não mandar, né? Um Supremo onde existissem juízes e não deuses do Olimpo, né? Mas parece que isso é perder demais. Mas não é, gente. Vocês estão vendo que tá tudo errado? O Barroso falar assim, matter of fact, en passant, que as penas foram excessivas, e nós estamos, quando se trata de pessoas do outro lado que receberam essas penas excessivas, eu pergunto para ele, excessiva para quem, cara pálida? Para quem prendeu sem provas? Para quem destruiu a Constituição? Para quem está destruindo vidas? Para quem brincou de Deus? Porque só se for, né? Eu espero, né, na verdade, um STF, como eu disse, mais juízes e menos Deus, né? Porque do jeito que tá, desesperador, né? É irônico ouvir essa turma falar Estado democrático de direito, né? A palavra que agora virou nada, né? Esvaziada de sentido. Mas, na verdade, eles se comportam como se o Estado fosse o espelho deles. Tudo reflete a própria imagem deles. Nada os atinge e o STF não percebe que quanto mais se blinda, mais se isola. Eu tô muito desgostosa, né? Mas eu acho que a eleição de 2026 será a mais importante. Que agora a gente tem um STF que perdeu a legitimidade e um poder sem legitimidade é um castelo de areia, né? Bonito por fora, mas bem frágil. Aí eu penso assim, né? Talvez o que o Supremo precise não seja de reverência, né? Como o Alexandre de Moraes tanto gosta, mas de choque de realidade. Então, gente, eu acho que a gente tem que mudar isso. Para mudar isso, a gente precisa mudar o Congresso, para o Congresso mudar as leis. É muito importante que a gente preste muita atenção em quem a gente vai votar em 2026. Eu convido vocês a fazerem parte do Novo. Nós temos uma turma muito boa. Eu me alistei ao Novo, meu amigo Chiquini tá no Novo, Van Hatten, Girão, Ricardo Salles. Tem uma turma, sabe, boa, mas a gente precisa de vocês. A gente precisa de toda ajuda. Venha e seja parte desse time de feras. E é um time novo, né? Deixe de fora a velha política. E vamos agora arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito.